desliga o microfone para todo mundo ouvir direitinho. Põe nós. Amém? Então vamos adorar. O inimigo quer me fazer desistir, querem tirar os meus motivos de sorrir, mas foi em ti que eu coloquei a minha fé. E os problemas vêm, mas estou firme em ti, e a esperança não irão roubar de mim, mas foi em ti que eu coloquei a minha fé. Mesmo em pedaços eu estou aqui, pois eu sei que no final eu vencerei. Mesmo chorando, te louvo e na guerra, eu louvo na vitória, eu louvo e na tristeza também. Minha oração é constante, meu louvor incessante. Sei que podes mover muralhas pra eu vencer. Mesmo chorando, te louvo e na guerra, eu louvo na vitória, eu louvo e na tristeza também. Minha oração é constante, meu louvor incessante. Sei que podes mover muralhas pra eu vencer. O inimigo quer me fazer desistir, querem tirar os meus motivos de sorrir, mas foi em ti que eu coloquei a minha fé. E os problemas vêm, mas estou firme em ti, e a esperança não irão roubar de mim, mas foi em ti que eu coloquei a minha fé. Mesmo em pedaços eu estou aqui, pois eu sei que no final eu vencerei. Mesmo chorando, eu te louvo na guerra, eu louvo na vitória, eu louvo na tristeza também. Minha oração é constante, meu amor incessante. Sei que pode mover muralhas pra eu vencer. Mesmo chorando, eu te louvo na guerra, eu louvo na vitória, eu louvo na tristeza também. Minha oração é constante, meu louvor incessante. Sei que podes mover muralhas pra eu vencer. Mesmo chorando, eu te louvo na guerra, eu louvo na vitória, eu louvo na tristeza também. Minha oração é constante, meu amor incessante. Sei que podes mover muralhas pra eu vencer. Mesmo chorando, eu te louvo na guerra, eu louvo na vitória, eu louvo na tristeza também. Minha oração é constante, meu louvor incessante. Sei que podes mover, 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 mover. Senhor, a palavra de Deus convida a mim e a você a descansar no Senhor, até porque a palavra nos convida a isso. Espere do Senhor com paciência. Tudo mais Ele fará. E com essa canção a gente canta outra. E assim você pode adorar o Senhor onde você está. E diz que todas as coisas juntas cooperam para o meu bem e para o seu bem. Cooperam para o bem da sua casa, cooperam para o bem da tua vida. Assim como eu creio que todas as coisas cooperam para a minha vida, você possa crer em nome de Jesus. Mulheres virtuosas, nós somos. E quando nós cuidamos da alma, deixamos o nosso amado, da nossa alma, cuidar de nós, as coisas fluem. Então nós vamos adorar. E todas as coisas cooperam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu sei, eu sei, eu sei. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu creio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Nós cremos nisso. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és o meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você pode cantar aí onde você está? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se você quer isso, você pode repetir aonde você está. Diga. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pode colocar a mão no seu coração e tomar posse dessa verdade? Diga. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Evanda, a palavra é sua. Boa noite, queridas, queridos, né? Porque eu não falei do mundo ainda. Mas agora nós vamos ouvir uma pessoa muito especial. E é uma delas, né? Porque a gente teve especial ontem, hoje à tarde e agora à noite também. Pastor Anderson foi, assim, muito bom mesmo quando eu conheci. Foi no Circo da Vida, lá na Praia Santa Clara, no pátio da Igreja Batista lá, que faz um trabalho com uma tenda. Renata também participa lá, agora acho que está parado, porque, né, com a pandemia, mas é muito bom. Muitos pastores, muitos conjuntos, muitos, né, músicos cantam e é um trabalho muito bom. E no final de semana eu estive em Santa Clara e conheci o pastor Anderson. Foi uma mensagem abençoadora. Levamos para o nosso congresso, né, lá em Rio Bonito, e tenho acompanhado o pastor Anderson também nas suas lives da igreja, sempre que eu posso tenho assistido, e é bênção de Deus na vida das pessoas. É um pastor amável, né, cuida das suas ovelhas. Acho que nós vamos trazer você para a nossa associação. É com muita alegria que passo a palavra ao pastor Anderson, que pode ficar à vontade em nosso meio. Muito feliz por você estar falando para a gente hoje. Tá bom? Com a palavra, pastor Anderson. Amém, minha querida. Igreja Estrada do Paraíso. Amém. Eu que agradeço, é um prazer enorme poder conhecer as irmãs, poder fazer parte desse momento que eu sei que é tão especial para cada uma de vocês. Esse momento que vocês matam um pouco a saudade, conseguem olhar no rostinho uma da outra. Isso é precioso demais. Louvo ao Senhor também pela vida da irmã Ivone, que
uma pessoa que o Senhor também me deu a oportunidade de conhecer agora. Falei com ela um pouco essa semana e disse para ela o quanto eu fiquei feliz com o tema, e é um tema desafiador. E também poder ouvir a Renata, irmãs. A Renata, ela mora na mesma cidade que eu, mas eu não vejo a Renata. É incrível, a Renata vive para os 4 cantos aí e a gente acaba não se encontrando. A gente se via mais para a gente buscar os nossos filhos na escola, mas agora, devido à pandemia, faz um bom tempo que eu não vejo a Renata e foi uma alegria poder ser ministrado pela vida dela. Uma Amém? alegria estar aqui com o senhor, pastor. Amém, querida. E a irmã Evandra, irmãos, eu quero aqui, antes de começar, louvar o Senhor pela vida dessa irmã querida, dessa amiga que o Senhor me deu. São anos já. E a irmã Evandra, ela tem, de uma maneira muito especial, abençoado muito a minha vida. Eu sou muito grato à irmã Evandra por muitas situações. E a minha família, todos nós somos, tipo assim, já temos nosso coração. Inclusive, a gente quer trazer ela aqui na nossa casa para passar um dia com a gente aqui, né? Mas aí, se as irmãs estiverem aí, podem vir também, que vai ser uma bênção receber as irmãs, tá bom? Se não der aqui na minha casa, a gente vai lá para a igreja, a gente dá um jeito, irmãos. E o churrasco é por minha conta, tá bom? Pode deixar comigo, tá bom, querido? Mas, irmãs, eu fiquei muito feliz com o tema e cuidando da alma. É um tema muito desafiador para os dias de hoje. Eu sempre digo que esses últimos anos agora, esse último ano, o ano de 2020, e praticamente meio ano de 2021, tem sido um desafio para todos nós. Desafio para líderes, desafio para pais, desafio para os alunos, para os estudantes, desafios que nós nunca lidamos com tudo isso. E, na verdade, a nossa alma, ela está muito ligada a tudo isso que a gente vive. Nós organizamos as nossas vidas da seguinte maneira: nós temos muitas preocupações. As nossas preocupações, nós nos preocupamos com a profissão que vamos ter, com o que vamos escolher quando somos muito jovens. Nós nos preocupamos quando vamos nos casar, quem é a pessoa que Deus vai colocar na nossa vida. Se preocupamos em ter filhos, em educar os filhos, em saber se estamos fazendo certo ou errado, ou se vamos conseguir um emprego melhor, um trabalho melhor, uma profissão melhor, ou se estamos preocupados se passamos do peso, se queremos emagrecer, e nós acabamos nos preocupando muito com aquilo que é externo. E, enfim, a nossa correria, nosso dia a dia, não nos deixa muito olhar para coisas que são fundamentais na nossa vida. Nós não olhamos, nós olhamos muito para a nossa vida externa e nós esquecemos de olhar para a nossa vida interna. Irmãs, eu quero partilhar de maneira muito breve aqui com os irmãos a experiência. Eu sou um pastor de 40 anos de idade, eu sou pastor de uma igreja, pastor presidente, apenas há 7 anos. Fiquei 2 anos como auxiliando meu pastor e depois assumi o ministério aqui em Campos. E eu tive muita dificuldade no ano de 2020. Tanta dificuldade que eu tive que procurar um médico por causa das emoções. Eu aprendi na minha vida a lidar com muitas coisas, aprendi na minha vida a resolver muitos problemas, aprendi nesses 7 anos de ministérios intensos a lidar até com rejeições, a lidar com situações que às vezes são complicadas, mas ninguém me ensinou a lidar com a pandemia. Isso mexeu diretamente comigo e eu precisei de ajuda de especialistas, precisei de pessoas que me ajudaram a cuidar de mim. E quando eu olhei esse tema, eu falei assim, meu Deus, é fantástico. As nossas igrejas precisam aprender sobre isso, nossas igrejas precisam ouvir sobre isso. E como que a gente cuida da nossa alma? A nossa alma, ela está ligada exatamente aqui. A alma, na verdade, ela é uma identidade individual de uma pessoa, mas também ela é a vida da pessoa. Cada pessoa é uma alma, ou seja, uma personalidade única. O livro de Gênesis vai dizer para a gente, Gênesis 2, versículo 7,
que Deus ele vai formar o homem, ele torna o homem um ser vivente. Em hebraico, ser vivente, ele quer dizer alma vivente. A alma, na verdade, ela é o que define o que uma pessoa é. E olha que interessante, eu fiz questão de anotar aqui. A alma, ela está ligada à parte física, mas também está ligada àquilo que é espiritual. Então, ela é a junção de algumas coisas. A alma é a vida. E o tema de vocês, na verdade, está ensinando para a gente, está motivando o nosso coração a gente cuidar da nossa vida, a gente saber administrar a nossa vida, a gente saber cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar talvez da maneira excessiva, ou se não, do valor que a gente às vezes dá a algumas coisas que não precisa ter tanto valor. A gente lidar com essa vida olhando para o hoje e não se prendendo o ontem, porque o ontem passou, o ontem, na verdade, ele pode até nos ajudar como direcionamento, mas nós não podemos estar presos ontem, porque existem muitas pessoas depressivas por causa do ontem. Mas também nós não podemos ficar com a nossa vida muito presa ao que vai acontecer amanhã, porque tem muitas pessoas sofrendo de ansiedade exatamente porque estão focados naquilo que vai acontecer. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. E diante dessa pandemia, diante dessa dificuldade, olhar para cada uma de vocês, saber que muitas de vocês já têm seus filhos, os seus netos, muitos de vocês têm os seus esposos, e muitas de vocês provavelmente perderam alguém da família, e nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Porque nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que, apesar de todas essas circunstâncias, tem cuidado de nós, tem nos sustentado. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de trazer para os irmãos um pensamento, uma ideia, fazendo com que as irmãs pudessem refletir sobre como nós devemos preservar algumas coisas, como nós precisamos nos arrepender de algumas coisas, como nós precisamos nos despertar para coisas que são fundamentais na nossa vida. E que essas circunstâncias que a gente está vivendo fez a gente parar e refletir sobre o valor que é estar em casa com o filho, sobre o valor que é poder sentar na mesa com a família, sobre coisas que o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, a nossa vida corrida das nossas tantas atividades, nossos afazeres, às vezes sufocavam essas coisas e nos adoecia a nossa alma, trazia enfermidade profunda para os nossos filhos, para nossas esposas, para os esposos, e a gente não sabia de onde surgia tantas coisas. Quero compartilhar com as irmãs, queria convidar as irmãs a abrir suas Bíblias aí, um texto que talvez no primeiro momento as irmãs não vão entender muito onde nós desejamos chegar. Queria que as irmãs abrissem aí no livro de Joel, Joel capítulo 1, vou esperar um pouquinho aí, você abrir sua Bíblia. Joel 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Você que está aí, está sentado perto de alguém, compartilha essa palavra. Amém? Enquanto você está abrindo sua Bíblia aí, você vai ouvindo a minha voz aí. Dessa vez eu falei, amém, com a irmã Ivana, falei assim, não, irmã, com certeza vou estar aí, mas da próxima vez eu quero estar aí perto das irmãs. Tá? Porque eu quero dar um abraço, a gente vai estar podendo abraçar, quero poder abraçar as irmãs aí, conhecer as irmãs de perto, vai ser uma alegria poder conhecer essa terra aí, que eu sei que é tão especial. Amém? Joel, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Narrai isso aos vossos filhos, e aos vossos filhos façam isso aos seus filhos, e os seus filhos desde as outras gerações. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Amém, irmãs? Vamos orar para que o Senhor possa ministrar essa palavra no nosso coração.
Jesus, nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por essa noite. Quero colocar todas essas irmãs, colocar, Senhor, essa associação pioneira diante do Senhor, com tantas igrejas, Senhor, com tantos líderes, com tantas famílias, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar abençoando essa união feminina e que o Senhor possa usar essas mulheres de maneira poderosa em suas casas, nas suas igrejas, dentro dos seus bairros, e que, Senhor, verdadeiramente a gente possa cuidar de um bem tão precioso, que tem tanto valor para o Senhor, que é a nossa alma. Não permita, Senhor, que nessa noite nós saímos, Senhor, desse momento, desse culto, com feridas nas nossas almas, com marcas. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, de uma forma muito especial, toque no nosso coração, faça a gente abrir a nossa mente, faça a gente refletir sobre tudo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Nos abençoe, Senhor, ministra as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, minhas irmãs? O livro de Joel, minhas queridas irmãs, é um livro um tanto especial. Talvez esse livro, o foco desse livro seja o arrependimento. E talvez a cura de muitas situações que afetam a nossa alma esteja ligada ao perdão, ao arrependimento. E é interessante que o livro de Joel, ele se divide em duas partes. A primeira parte do livro de Joel é Deus admoestando o povo, ou seja, chamando a atenção do povo, puxando na orelha do povo, mostrando que o povo estava em uma direção errada. Mas a outra parte do livro de Joel, a segunda parte do livro, é como se fosse a vingança do Senhor. O que é isso, pastor? Vingança? Sim, não uma vingança secular como a nossa, não uma vingança humanista, cheio de egocentrismo, mas uma vingança no sentido de fazer justiça, porque o nosso Deus, ele é justo. E talvez uma das primeiras coisas que eu quero compartilhar com as irmãs nessa noite é a palavra de Joel e a atualidade dessa palavra. Às vezes nós olhamos um texto bíblico e nós ligamos esse texto bíblico simplesmente ao Antigo Testamento, ou ligamos esse texto ao Novo Testamento. E, na verdade, a palavra que Joel dá é uma palavra muito atualizada, porque a palavra que Joel dá, ela fala do passado, ela fala do presente, e ela também fala do futuro. Ela fala do passado quando ela menciona os nossos pais. Ela fala do presente quando ela nos menciona. Mas ela fala do futuro quando ela acaba citando os nossos filhos, os nossos netos. Então, a palavra que esse texto traz para a gente é uma palavra que abre a nossa mente para compreender muitas coisas que Deus quer trabalhar dentro de cada um de nós. Na verdade, essa palavra, ela traz como um legado. Ela fala o seguinte: olha, ensina os seus filhos, e os filhos dos seus filhos ensinarão para os seus netos, e os seus netos ensinarão para os seus bisnetos. Aí toda geração saberá o que está escrito aqui. Sabe, irmãs, o que está faltando na nossa geração, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas escolas, dentro das nossas cidades? Está faltando legado. A gente tem abrido mão disso, abrido mão do legado, daquelas pessoas que sempre foram referências, que deixam coisas importantíssimas. Acho que as igrejas precisam se atualizar sobre algumas coisas, sou super a favor, mas acho que a gente não pode perder as nossas raízes, perder coisas que são fundamentais. Hoje nós vivemos o evangelho que muitas vezes é um evangelho raso. A nossa juventude, nossos adolescentes, conhecem pouco sobre a palavra de Deus, porque vivem um evangelho movido a uma experiência apenas de um culto de domingo. E Deus está falando aqui, o Joel está trazendo para a gente uma palavra que, na verdade, está falando de um conhecimento mais profundo e está falando sobre o legado. Quando eu vou falar sobre legado, eu gosto muito de usar um exemplo. E esse exemplo marcou a minha vida. Eu gosto muito de falar daquela menina que foi levada como escrava para a casa de Naamã.
daquela menina que foi retirada do seu lar, daquela menina que foi retirada da sua casa, daquela menina que foi retirada do seu contexto de culto, de povo, e foi levada para uma nação totalmente diferente. Queridos, presta atenção no sentido do legado. Quando essa menina chega na casa de Naamã e vai servir a esposa de Naamã, quando ela, de maneira muito íntima, descobre que Naamã era um leproso, aquela menina fala de algo que acontecia na sua terra. Fala de um profeta da terra dela que falava em nome de Deus. Vocês acham que onde essa menina aprendeu sobre a pessoa de Deus? Na casa dela. A menina estava em um ambiente diferente, a menina estava em um local diferente, mas a menina tinha o seu legado. E eu tenho uma pergunta para fazer para as irmãs. Como que são seus filhos, como que são seus netos quando não estão perto de vocês? Como que são os nossos adolescentes, os nossos jovens, quando não estão perto do pastor, quando não estão perto dos seus líderes? Quem eles são de verdade? Quem são os nossos filhos quando estão nas escolas? Como que eles se portam? Sabe, irmãs, legado está muito ligado a ensino. A circunstância pode ser ruim, mas eu devo continuar com o meu legado. É isso que aquela menina me ensina. Sabe, Joel está falando para a gente que a gente precisa ensinar isso. E essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de passar. Eu tenho duas filhas, uma de 15 anos, fez 15 anos agora, e uma filha de 9 anos de idade. É minha responsabilidade como pai passar para as minhas filhas todos os ensinamentos. É minha responsabilidade como pai educar minhas filhas, mas é minha responsabilidade como pai também mostrar Jesus para elas. E, na verdade, eu mostro Jesus para elas sendo uma pessoa de Jesus e nem sempre falando sobre isso, porque legado está muito ligado à referência, a exemplo. E Joel traz para a gente essa mensagem. Olha, ele fala para a gente o seguinte: é importante a gente transmitir ensinamentos, é importante a gente valorizar, é importante a gente valorizar pessoas, valorizar conhecimento, valorizar história. Eu não tenho mais os meus avós. Há mais ou menos um ano e meio, perdi a minha última avó, Senira. E eu tive a oportunidade, como pastor, de poder entrar na UTI, ser a única pessoa da minha família que assistiu a partida da minha avó. Foi muito forte para mim. Mexeu muito comigo e de alguma maneira, mexeu com as minhas emoções. Mas eu, de alguma forma, não soltei da mão da minha avó. Eu falei: vó, pode ir, tá tudo certo. Você já cumpriu a sua missão. Ela estava com 90 anos. Você já fez tudo que você tinha que fazer. Você já cumpriu o seu papel aqui. Então, descansa, vó. Sabe, eu tinha um avô e meu avô se chamava Vonito. E o meu avô Nito, todas as pessoas olhavam para ele como uma referência de um cristão, de um servo do Senhor. E o sonho do meu avô, eu me emociono, me perdoam, irmãos. O sonho do meu avô era ter um filho, um neto pastor. E quando meu avô já estava praticamente com seus 85 anos, eu resolvi começar o seminário. E o meu avô, ele teve Alzheimer, ele esquecia de tudo. E eu tinha muita alegria de contar para o meu avô todas as vezes que eu encontrava com ele, que eu estava no seminário, porque eu sabia que isso ia proporcionar para o meu avô alegria. E sabe, esse legado foi ele que deu para mim. E até o meu avô falecer, ele não me viu formado, eu pude contar isso para ele. Eu contava todo dia: vô, eu sou seu neto. Aí ele fazia aquela alegria. Mas eu tenho mais uma coisa para te contar, vô. Vô, eu estou no seminário, vou ser pastor. E todas as vezes ele tinha a mesma reação de alegria, de felicidade. Ele: meu neto vai ser pastor, que alegria. E eu pude ver isso várias vezes. Então eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu pude proporcionar por várias vezes alegria para o meu avô, e eu pude
de maneira também muito especial, me senti retribuído com a alegria que ele trazia para mim. O quanto isso alegrava o coração dele. Isso é legado, minhas irmãs. Joel está falando sobre isso, sobre a gente passar isso, a gente transmitir. E na medida que nós vamos transmitindo isso, na medida que nós vamos falando sobre as coisas que pertencem ao Senhor, as coisas que são do Senhor, a gente vai tratando o nosso coração. Nós vamos ter filhos que não são traumatizados, nós vamos ter filhos que sabem lidar com as adversidades da vida, nós vamos ter filhos que conseguem superar algumas situações, e é isso que a gente precisa aprender. E quando eu citei a menina, ela me ensina isso. Aquela menina me ensina que aquilo não era um trauma para ela, mas era uma oportunidade para ela falar de Jesus. Mas Joel também traz uma ideia para a gente. Ele diz para a gente que é necessário a gente despertar. Por quê? Porque é necessário a gente olhar para os erros do passado e não cometer os mesmos erros. É necessário a gente olhar para trás e ver aquilo que algumas pessoas fizeram, que os nossos avós, que os nossos pais cometeram, e a gente não fazer. Então, a gente não pode lidar com isso da mesma maneira, não pode lidar com o mesmo erro. Existem muitas pessoas, me perdoa, mas eu não creio nisso, fala sobre maldição hereditária. Eu creio, irmãos, numa consequência hereditária. Eu creio numa sucessão de erros onde as pessoas colhem as mesmas coisas porque praticam as mesmas coisas. Então, não dá para querer viver algo novo tendo atitudes velhas. Não dá para querer viver algo novo da parte do Senhor vivendo as mesmas práticas, práticas antigas, práticas que não davam certo, práticas que não funcionavam, prática que não glorificava o nome do Senhor, e eu vou viver da mesma forma? Não. A palavra do Senhor fala para mim e para você que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo e se tornou novo e vai ser novo. E é esse novo que Joel está dizendo para a gente, esse ensinamento desse novo, preservar esse novo, preservar essa palavra, para que a nossa alma esteja totalmente tratada. Mas Joel também fala sobre prevenção. Não adianta a gente falar sobre cuidado da alma sem falar sobre perdão, sem falar sobre legado, sem falar sobre prevenção. Por que, pastor, prevenção? Nós não gostamos muito de prevenção. E nós vemos isso de maneira bem objetiva no nosso dia a dia. A pessoa só coloca um capacete depois que ela caiu de moto. A pessoa só vai no médico quando está sentindo dor e já está doente. Quem conhece aqui alguém que tem hábito de ir ao médico porque não está sentindo nada? Porque vai prevenir. E, na verdade, Joel está ensinando para a gente a importância sobre prevenirmos, a importância sobre cuidarmos de algumas coisas, a importância da gente guardar algumas coisas. Esse mundo, irmãs, que nós vivemos, é um mundo que não gosta de maneira nenhuma de prevenção. E a Bíblia, ela é recheada de prevenção. Presta atenção numa coisa. Não dá para a gente viver em um tempo onde a gente vai pagar para ver. Um exemplo que eu falo para os irmãos, eu sou pastor de uma igreja onde tem muitos jovens e muitos adolescentes. É uma igreja bem jovem, uma igreja bem nova, e muitos jovens e muitos adolescentes. E às vezes alguns pais nos procuram, às vezes algumas famílias nos procuram, e exatamente para isso, para tentar ajudar. Mas quando essas famílias nos procuram, pastor? Quando o filho já está na droga. Mas o filho dá todos os sinais, entendeu? E a gente não tenta criar um caminho para prevenir. A gente não tem que ser comunicado do divórcio depois do que o divórcio
Aconteceu, não, porque eu não vou abrir com o meu pastor, com o meu líder, que eu estou com um problema no meu casamento. Mas no dia que vai se divorciar, o pastor fica sabendo. Você vai até o pastor e às vezes chorando, e às vezes cheio de marcas, cheio de mágoa, dizer para ele que você está se divorciando. Por que não falou antes, quando você viu os primeiros sinais? Para a gente tentar ajudar a prevenir, a cuidar disso. Nós nos interessamos no nosso dia a dia por temas que tratam as consequências do pecado e não a prevenção. E nós, na verdade, precisamos nos atentar exatamente a isso, atentar à prevenção. E eu quero pensar com as irmãs. Eu sei que quando a gente está em um vídeo, assim, é um tanto complexo e complicado a gente ficar com uma atenção, mas eu quero falar com os irmãos desse texto e trazer para os irmãos uma abordagem muito simples, de fácil entendimento, para que a gente possa poder transmitir isso para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos, e assim por diante. Preste atenção nos exemplos que Joel fala. Joel fala sobre 4 gafanhotos diferentes. E eu quero trabalhar esses 4 gafanhotos no contexto do cuidado que nós precisamos ter com a nossa alma, com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vida. Porque a nossa alma não vai ficar saudável se a gente tiver o nosso filho aprisionado às drogas. A nossa alma não vai ficar saudável se a gente tiver o nosso marido, se você tiver os maridos de vocês, como alguém que é aprisionado à bebida. Ninguém vai ficar com a alma saudável se estiver vivendo uma série de situações que só traz algumas complicações. Quais tipos, pastor, de gafanhotos o autor do texto cita? É interessante que quando nós olhamos para a nossa Bíblia em português, a nossa Bíblia de português ela traz algumas definições que são únicas. Mas quando nós vamos olhar no original, ensina muita gente. Quando você vai olhar para o hebraico, por exemplo, você vai perceber que Joel está falando de 4 tipos diferentes de gafanhoto. Ele está falando do cortador, que é o gazan, em hebraico. Ele está falando do migrador, que é o elequim, em hebraico. Ele está falando do devorador, que é o arbequi. E ele está falando do destruidor, que é o chassi. Chassil, quer dizer. Está falando de 4 tipos. Esses 4 tipos de gafanhotos, eles atuam em áreas totalmente diferentes, que nós precisamos estar ligados para cuidar daquilo que Deus nos deu. Se eu estivesse na igreja agora ministrando, eu pediria para vocês olharem uma para outra e perguntassem por que a sua alma é tão valiosa? Por que a gente precisa ter tanto cuidado com a nossa alma? Por que ela tem tanto valor? Meus queridos, porque ela foi comprada por um preço caríssimo, um preço de sangue, sabe? Porque Jesus deu a oportunidade para a gente. Por isso que nós temos que valorizar aquilo que Ele nos deu. E eu quero compartilhar desse texto com vocês. E eu quero falar de cada gafanhoto e quero trazer para as irmãs memória de coisas que acontecem na nossa vida que nós não percebemos, memória de situações que acontecem no nosso dia a dia e que quando acontecer agora, as irmãs vão pensar assim, eu acho que o gafanhoto está querendo entrar aqui, eu já vou repreender, já vou orar e já vou cuidar para que não aconteça mais. Amém? E o primeiro gafanhoto é o gafanhoto cortador. O gafanhoto em hebraico chamado gazan. Pastor, que tipo de gafanhoto é esse? O gazan, na verdade, ele não é um gafanhoto, ele é uma larva. A definição dele é isso. É uma larva. E, na verdade, ele atua de uma maneira muito específica. Como é um gafanhoto, eu quero usar a nossa alma como se fosse uma planta. E quero convidar as irmãs a prestar atenção em detalhes que são muito importantes. O que a planta tem? O que a planta precisa para ela estar saudável? Ela tem raízes saudáveis, ela tem um caule, ela tem galhos, ela tem folhas, ela tem flor, ela tem broto, ela tem frutos. Tem várias coisas que são necessárias para uma planta estar saudável.
as raízes delas precisam estar legais. E esse tipo de gafanhoto, o primeiro gafanhoto que nós falamos, que é o portador, ele, na verdade, é uma larva ainda de gafanhoto. Ele vai se tornar um gafanhoto. E, na verdade, essa larva de gafanhoto, ela só se alimenta de uma coisa na planta. Ela não se alimenta de folhas comuns, ela não se alimenta de brotos, ela não se alimenta de broto, perdão, não se alimenta de fruto, ela só se alimenta do broto da planta. Na verdade, essa larva, ela elimina o crescimento da planta. E eu quero falar sobre esse ponto, esse gafanhoto que atua na nossa vida, que atrapalha e que muitas vezes aniquila o nosso crescimento. Quem aqui já ouviu uma palavra assim, olha, você não vai conseguir, você não tem condição de fazer isso, não, isso não é para você, sabe? Quem aqui, quando era pequeno, talvez, ouviu até dos seus pais algo da seguinte maneira: você é uma burra, você não consegue aprender porque você é burra. E sabe, o que acontece muitas vezes, a gente cresce com isso. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque esse tipo de gafanhoto, esse tipo de palavra, esse tipo de ação, atua exatamente no nosso crescimento. Atua exatamente uma área da nossa vida que nos faz crescer, que nos dá a possibilidade de sonhar, de acreditar, nos dá a possibilidade de olhar e perceber que a gente pode fazer mais, a gente tem condição de fazer mais. E sabe que é Deus que capacita a gente. E às vezes nós ouvimos coisas desse tipo. E a função do primeiro gafanhoto que Joel traz para a gente é o gafanhoto que elimina os nossos sonhos. Sabe? Nossos sonhos. Alguém disse para a gente que a gente não faria, ou simplesmente as nossas preocupações com esse tempo presente, as situações que nos cercam, ou o trabalho que a gente tinha, e a gente abre mão do nosso sonho por causa de outra pessoa, ou abre mão do nosso sonho porque a gente está vivendo outra coisa e a gente vive uma vida frustrada. A gente é profissionalmente mal realizado porque a gente faz algo que a gente não queria fazer. Ou a gente está na igreja e a gente desenvolve alguma coisa na igreja que a gente não é feliz com aquilo que a gente faz porque a gente tem que fazer, porque alguém disse que eu tinha que fazer. Porque, na verdade, o que eu queria fazer de verdade era outra coisa. Mas, já que alguém lá atrás me disse que eu não tenho capacidade de fazer, acabou, não tive oportunidade de crescer. Todos nós passamos pelo processo de crescimento. Eu não sei a idade das irmãs, também isso não é da minha conta, né? Mas presta atenção, não é porque a irmã tem 60 anos, não é porque a irmã tem 40, não é porque a irmã tem 20, não é porque a irmã tem 80, que a irmã parou de crescer. Nós continuamos, a nossa vida é um processo de crescimento. Todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente conhece. Eu tenho irmãs na igreja que têm 80, quase 90 anos, e sabe, eu amo estar com elas, eu amo estar perto delas para ouvir, para aprender. Eu falo isso direto com os jovens da igreja. Sentem com essas pessoas, vocês precisam aprender com elas, sabe? Elas têm muitas coisas, mas, sabe, elas têm aprendido muito com a gente também. A minha mãe tem 70 anos. E quem ensinou a minha mãe a mexer no WhatsApp foi os netos dela, sabe? Meus sobrinhos, minhas filhas ensinaram para minha mãe. Ela não sabia. E sabe, eu poderia falar para a mamãe assim: mãe, isso aí não é coisa para você, mãe. Os meus irmãos olhar para ela: não, mãe, você não aprendeu porque ela tinha muita dificuldade. Mas alguém acreditou nela, acreditou no potencial de crescimento e ela aprendeu. E assim a nossa vida é externa e a nossa vida interna. Nós precisamos aprender a crescer emocionalmente. Nós precisamos aprender a nos brindar de algumas coisas. Nós precisamos aprender a nos guardar de algumas coisas, a ter o nosso coração guardado, saber que o nosso coração pertence ao Senhor e não deixar qualquer palavra, qualquer situação nos ferir, nos machucar e deixar a gente com marcas na nossa alma, com feridas na nossa alma, e que a gente carrega a vida toda.
Sabe, aquela palavra que meu esposo falou no ano de 1980, 40 anos atrás. E você lembra da palavra ainda até hoje, você guarda e tem 40 anos da sua vida que você não conseguiu viver um casamento legal porque aquilo te machucou. Sabe, você perdeu a oportunidade de perdoar o seu esposo. Você perdeu a oportunidade de falar para ele quanto isso te feriu, te machucou, impediu o crescimento. Quantas meninas não acreditam no casamento porque tiveram mães com casamentos frustrados? Quantas pessoas não acreditam em tantas coisas porque têm exemplos em suas casas de pessoas que tiveram decepções da vida, que faz parte, mas que a gente precisa acreditar que Deus sempre tem o melhor para a gente. A função desse primeiro gafanhoto é acabar com o crescimento, sabe? Comer o broto. E o broto da planta é o que produz para a planta a possibilidade dela crescer, de ver coisas novas. Quando você corta o broto, se você sempre cortar o broto, aquela planta vai aniquilar, ela vai parar de crescer. Então não deixa palavras assim entrar na sua casa aí, na sua família, sabe? Eu tenho visto tantas coisas nesse tempo sobre igrejas e, eu estou na igreja tal porque eu vou para a igreja tal porque a igreja ali tem isso, tem aquilo. Sabe por que na sua igreja não tem? Porque você não levantou para fazer. Na medida que você se levantar para fazer, vai ter lá. E às vezes eu ouço muitos pastores falar assim, pastor Anderson, o que você faz lá para ter tantos jovens? Nada, irmãos. Eu não faço nada, entendeu? Eu puxo na orelha deles, eu brigo com eles, chamo a atenção, faço algumas coisas e estou junto com eles. Hoje pela manhã eu acordei, estou aqui até com essa cara de cansado aqui, eu acordei hoje às 15 para as 5 da manhã. Sabe para quê, irmãos? Para ir com os meus jovens da igreja, subir um morro aqui em Campos chamado Morro do Rato. São 3 quilômetros de subida. É muito alto. Eu, minha esposa e a minha filha fomos hoje. Pastor, por que isso? Porque eu gosto de estar com eles. Porque isso traz alegria para o meu coração. E eu sei também que eles ficam felizes, eles me motivam. Me chamam de coroa e tudo isso, mas são felizes por estar. Eu dou palavra, lancei muitas palavras de bênção sobre a vida deles. Então, pastor, o que a gente tem que cuidar nesse primeiro momento? Prestar atenção naquele gafanhoto que é o cortador. Aquele que quer tomar, quer se alimentar do crescimento da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. E nós precisamos eliminar isso da nossa vida para que a nossa alma fique legal. Mas não para por aí. Não só tem um gafanhoto. Tem o segundo gafanhoto, que é um migrador. E esse gafanhoto, ele é perigosíssimo. Por que ele é perigoso, pastor? Porque se você olhar na tradução em hebraico, perdão citar isso, mas porque realmente o texto nos obriga a fazer isso, ele traz uma tradução como locusta. O que significa isso? Ele é um gafanhoto polígrafo. Ele não fica só em um determinado lugar. Por isso que ele é migrador. Ele está em um lugar, ele está em outro lugar, ele vai para outro lugar. E ele faz isso de um lugar para outro sem parar. Então, ele chega na casa, ele mexe com a mãe, mexe com o pai, mexe com o filho, e ele vai mexendo com todo mundo. Ele não faz um estrago muito grande em uma planta, mas ele faz um estrago na lavoura. Na verdade, o estrago que ele traz para a gente não é um estrago unitário, mas é um estrago coletivo. E olha, eu tenho visto tantas famílias, tantas casas com marcas, com feridas por causa disso, porque não prestaram atenção nos pequenos sinais, na ação do migrador dentro da nossa casa. Não prestaram atenção na ação do migrador na vida dos nossos filhos. Não prestaram atenção da ação do migrador em situações que a gente olhava e falava assim, não tem nada a ver.
Nossa, mas tinha tudo a ver. Porque o nada a ver agora fez toda diferença, toda diferença. Então, quando eu olho para a minha alma, e às vezes eu acho que eu preciso cuidar dela, eu preciso prestar atenção naquilo que muitas vezes passa despercebido, que é superficial, naquela palavrinha que soltou, naquela ação, naquela situação que não foi mal resolvida, naquela fofoca, naquela palavra, e aí eu deixo as coisas acontecerem, e as coisas começam a tomar um direcionamento totalmente destruidor. Sabe, quando você começa com uma pequena palavra que as pessoas usam, é o telefone sem fio. Uma coisa saiu de um jeito aqui e chegou lá totalmente diferente. A fofoca na igreja é a ação contínua do migrador dentro das nossas igrejas. E quantas pessoas estão com as suas almas feridas dentro das nossas igrejas por causa de coisas mal resolvidas, porque alguém emprestou a sua boca para o migrador. E a gente tem que cuidar disso, a gente precisa trabalhar. Joel está dizendo para a gente, olha, vocês precisam estar atentos a isso, vocês precisam se vigiar contra isso, vocês precisam passar essas informações. Essas informações precisam ser passadas para os filhos de vocês, para os netos de vocês, os netos vão passar para os bisnetos e assim por diante. E se vocês conseguirem fazer isso, se vocês conseguirem passar essas informações, vocês vão ter sucesso dentro da casa de vocês, nas famílias de vocês. Então, cuidado com o migrador, cuidado com o que Joel está dizendo para a gente, cuidado com coisas que parecem ser superficiais, atitudes superficiais, coisas que passam, coisas que a gente não percebe, coisas que a gente olha e fala, não tem nada a ver, tem tudo a ver, sabe? Eu gosto muito de usar um texto, eu falo isso sempre com os pais, o seguinte, a palavra diz que a gente precisa instruir o menino no caminho em que deve andar. Instruir o menino no caminho. Se você for estudar esse termo no, você vai aprender que esse no significa junto. Sabe? A gente quer que o nosso filho seja um filho abençoado, comprometido, cheio de Deus. A gente quer que o nosso filho, adolescente, jovem, vai para lá. Olha, meu filho, você precisa ir para a igreja, mas a gente fica em casa. Né? Não estou falando agora no tempo de pandemia, não. No tempo de pandemia você tem que ficar em casa mesmo. Tá? Mas estou falando, vamos pensar fora da caixa da pandemia. Eu quero muito que meu filho seja um menino ou uma menina comprometida com Deus. E eu não vou para a igreja. Eu fico em casa. Dia de domingo eu tenho muitas coisas para fazer. Eu nunca vou, não consigo ir na EBD. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer o almoço. E o almoço de domingo é o melhor almoço, porque eu aprendi assim. Na minha casa, o almoço de domingo não é o melhor almoço da semana. A gente come o que tem. O que sobrou de um dia anterior, a gente come um ovo frito, mas a minha família não deixa de estar na escola bíblica dominical, porque isso é fundamental para o crescimento e para que a nossa alma, seja curada através de prosseguir em conhecer o Senhor. Joel está falou sobre 2 gafanhotos, mas existe um terceiro gafanhoto, que é o devorador. O gafanhoto devorador é o aberqui. Na verdade, ele é um gafanhoto insaciável. Ele come tudo que tem, mas ele não come nem a planta, nem o broto. Ele só se alimenta do fruto. Só se alimenta do fruto. Só come o fruto. É o gafanhoto que devora tudo que você tem e que vem tirar o sustento que muitas pessoas têm. Hoje não é muito difícil a gente ver pessoas tirando as suas próprias vidas, porque financeiramente
tiveram as suas vidas devastadas. Pessoas que tinham a sua alma totalmente machucada, feridas na sua alma que não foram capazes de superar a dor. Porque quando alguém tira a sua própria vida, na verdade, a pessoa não está matando a si mesma, ela está matando a dor que ela sente. E essa dor que ela sente está muito ligada à alma dela. E, na verdade, pessoas têm se sentido muito injustiçadas, porque muitas coisas são tiradas delas. E essa semana, as irmãs provavelmente ficaram sabendo, um amigo nosso, Aminon, filho de pastor, de uma família abençoada. Eu tive a oportunidade de conhecer o Aminon quando eu fui presidente da Juberge. E Aminon, um jovem comprometido com o Senhor, tem a sua vida ceifada por causa da Covid aos seus 29 anos de idade. Como é difícil isso, né, irmão? Mas, sabe, quando nós temos a nossa vida aprisionada, ligada ao Senhor Jesus, nós entendemos que o fruto que o pastor e sua esposa produziu, chamado Aminon, não pertence a gafanhoto nenhum, pertence ao Senhor. Aminon só está com o Senhor. E a gente aprende a lidar com as decepções, a gente aprende a lidar com as questões, a gente aprende a lidar com feridas que têm nos atormentado no nosso dia a dia. Às vezes pessoas me fazem perguntas difíceis, elas chegam, ela fala assim, pastor, por que isso acontece com a minha família? Por que eu enfrento isso? Minhas irmãs, Deus tem um projeto e um plano para cada um de nós. Eu tenho problemas na minha família, eu tenho dificuldade na minha família. Mas se a minha alma estiver curada e sarada, se a minha alma estiver bem, se a minha vida estiver pautada no altar do Senhor, eu aprendo a lidar com essas dificuldades, aprendo a identificar onde tem um gafanhoto, onde ele quer atuar, e eu o repreendo. As tribulações desse tempo presente, elas jamais podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. E nós precisamos acreditar nisso. Então, quando eu olho para esse gafanhoto, eu penso o seguinte, ele só está comendo aquilo que eu vou produzir. E, às vezes, ele come coisas que eu dava muito valor e eu realmente vou me questionar. É interessante que esse gafanhoto devorador, ele é citado em Malaquias. Claro que não cabe aqui a gente fazer uma abordagem, mas Malaquias 3, 10, 3. A irmã voltou aí, é porque a bateria aqui só deu um sinal aqui, mas está tranquilo. Malaquias 3, 10 vai falar sobre os dízimos. E o versículo 11 de Malaquias 3 diz o seguinte, também por amor de vós, reprovarei o devorador, o Senhor está dizendo. E ele não destruirá os vossos frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo. Lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, existe uma promessa sobre nós. O Senhor, por amor de nós, ele vai reprovar esse gafanhoto. Entendeu? Então, aquilo que nos pertence, aquilo que o Senhor nos deu é nosso. Nós precisamos cuidar, nós precisamos estar atentos a isso. Mas existe o quarto gafanhoto, irmãos, que esse eu entendo que é o pior de todos e para mim é a fase final. O quarto gafanhoto, o destruidor, ele na verdade é um gafanhoto que ele come de tudo. Ele destrói tudo, ele é destruidor. Ele não se prende apenas aos seus sonhos, não se prende apenas à sua força, não se prende apenas ao seu fruto, mas ele veio para matar, para acabar, para destruir, para devastar. E quando a gente fala de alma, e eu queria chegar aqui agora onde eu cheguei, quando a gente fala do cuidado da alma, a gente precisa cuidar da alma dia a dia. Porque uma pessoa que não cuida da sua alma vai viver algo destruidor no final.
Vou voltar aqui para as irmãs. Eu disse para as irmãs que no ano passado, em março, eu tive um problema de saúde sério. E eu tive que me afastar por 15 dias. E eu não tenho nenhum receio, nenhum problema para falar sobre isso. Pelo contrário, eu falo disso com muita tranquilidade. Eu tive que procurar um psiquiatra. Por quê? Porque devido a tudo que estava acontecendo. Eu saí de um retiro, num período de carnaval, com mais de 150 pessoas, e muitas pessoas, uma classe de novos convertidos na igreja, e batizar uma série de pessoas, e de repente a igreja chega em março, dia 15 de março, nós precisamos fechar tudo, e nós não sabíamos quando iríamos voltar. O que eu vou fazer com essas pessoas? Como que eu vou lidar? Eu nunca vi, nesse último ano, tantos problemas em casamento, tantas situações de divórcio. Eu nunca vi tantos problemas familiares. Essa pandemia, ela trouxe isso tudo. Juntando tudo isso, com tudo que era novo para mim como pastor, eu não soube lidar. Não soube lidar com as minhas emoções. Eu não aprendi a lidar, não soube lidar com uma ovelha ligando para mim. Eu perdi uma ovelha em maio pela Covid. Foi uma ovelha que eu amava demais. E eu não me conformei, uma ovelha ligar para mim, dizer para mim que estava em casa, trancado no quarto, e tinha seus 2 filhos que estavam do lado de fora, e um dos seus filhos não podia pegar Covid porque tinha um problema de coração seríssimo, e eu não ter coragem de trazer essas crianças para minha casa. Aquilo me destruía, eu não conseguia dormir, eu não conseguia lidar com essas situações emocionais. E eu cheguei em um ponto que eu fiquei sem dormir, eu não conseguia dormir, e um dia eu acordei achando que eu ia infartar. E foi um desespero, porque eu achei que eu ia infartar, eu passei mal, comecei passando mal, muito mal o dia inteiro. Eu tive que parar no hospital, irmão. Pastor, por que isso? Porque eu já estava recebendo sinais desde antes, sinais de um ativismo, sinais de uma vida muito corrida, sinais de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de viver muitas coisas ao mesmo tempo. E quando o Senhor me parou, eu tive que parar e tive que me tratar. Não tive vergonha de chegar para a minha igreja, para a igreja que o Senhor me colocou como pastor, e dizer para eles, olha, eu não estou bem, vocês precisam me ajudar. Mas me deixou muito feliz saber que as minhas ovelhas me preservaram, cuidaram de mim, me amaram, me respeitaram e entenderam o que eu estava vivendo. E hoje eu só estou podendo falar sobre essa libertação, essa cura da alma, porque eu fui tratado, porque eu pude colocar isso para fora, porque eu pude contar com a ajuda da minha esposa, das minhas filhas, da igreja que eu sou pastor. Eu precisei da ajuda de um médico. Mas, pastor, por que você está contando isso? Porque quando a gente fala de ferida da alma, a gente não está falando de ferida da alma para pessoas que não são crentes, a gente está falando para problemas que acontecem com a gente. Eu estou dando o meu exemplo para dizer para as irmãs que eu precisei de ajuda. E às vezes a gente precisa de ajuda e por ignorância, infelizmente a palavra é essa, a gente não busca ajuda. E sabe o que o Joel está falando para a gente? Vocês precisam se cuidar, vocês precisam se preservar, vocês precisam entender que existe gafanhotos que podem de alguma maneira afetar vocês em alguma área das suas vidas. Então, se revestem do Senhor, se revestem da presença do Senhor, para que você possa lidar com essas tribulações desse tempo presente. Nós pertencemos a esse lugar. Nós não podemos deixar de fazer parte. A Covid é para o incrédulo, é para o crente, é para todos, para os servos do Senhor. Todos, praticamente toda semana, no grupo de pastores, a gente tem perdido um pastor no estado do Rio de Janeiro. Isso deixa o nosso coração muito apertado. Mas nós entendemos que Deus tem um propósito nisso. E nós não podemos nos fechar para isso e não passar aquilo que nós temos que passar para quem nos é de responsabilidade. Então, pastor, tudo isso que você está falando se resume em quê? Se resume em prevenção, se resume em arrependimento, se resume em legado.
Ensina para os seus aquilo que Deus tem dado para você. Não abra mão, não negocie, não abra mão do seu filho, não, de maneira alguma. Ah, pastor, porque eu já falei 10 vezes, fala 1000. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus netos, não negocie, não, isso agora é dessa geração, então está tudo normal. Não funciona assim. Tudo aquilo que está fora, não está pautado na palavra de Deus, não é de Deus. Joel está ensinando isso para a gente. Se a gente quiser ter a nossa alma curada, se quiser ter a nossa alma sarada, se quiser ter a nossa alma bem, a gente precisa se preservar, se cuidar, mas repreender muitas coisas. Desejo do meu coração, minhas irmãs, é que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, de maneira poderosa. Desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus, nesse momento que nós estamos aqui em culto, onde nós temos 31 pessoas aqui, o Espírito Santo possa atuar de maneira grandiosa no seu coração. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, não sei das suas últimas decepções, não sei o que a sua família enfrenta hoje, porque nós temos várias realidades de famílias. Não sei se você tem lutado, mas eu tenho uma palavra para você: não desiste. Deus é com você. Não desiste, seja forte, seja corajosa. Deus te colocou aí no seu lar como mulher sábia que vai edificar o seu lar. E Deus quer te usar de maneira poderosa nesse tempo. Vocês não sabem o quanto vocês são fortes, o quanto vocês têm mudado vidas, o quanto nós temos aprendido com vocês. Então, Joel está dizendo para a gente que vocês, que eu, precisamos transmitir isso que Deus está colocando no nosso coração. Precisamos falar do amor de Deus para aqueles que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, que Deus te abençoe, que Deus guarde seu coração e que Deus possa, de maneira muito especial, ter ministrado de maneira simples. Eu pensei em uma palavra simples que pudesse falar ao seu coração, que você pudesse sair daqui com algum aprendizado, sabendo que existe 4 tipos de gafanhotos. Amém? Nós não podemos esquecer que eles atuam e atuam mesmo na nossa vida. O cortador, que é uma larva, que vai lá e impede o nosso crescimento. O migrador, que atua no coletivo. E quando a gente percebe, a desgraça está feita. O devorador, que come os nossos frutos, fruto do nosso trabalho, coisas que nós desenvolvemos. E a gente precisa cuidar também. E o destruidor, que vem para matar, que veio para roubar e que veio para destruir. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer pelo privilégio. Eu sei que é um tanto ainda estranho para a gente, mas eu quero agradecer a você por você ter permanecido aqui. Quero agradecer a irmã Ivone, agradecer a Evandra pelo privilégio. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Eu falo para minha esposa que eu amo estar junto com a União Feminina, porque primeiro que vocês fazem uma opção de coisa para a gente comer, é uma beleza, né, irmã? É onde vocês estão, tem comida e pode me chamar que eu tô lá, porque eu sou um pastor que sou magro, mas eu gosto de comer. Amém? E eu quero poder ir aí, poder conhecer vocês de perto. Me perdoe qualquer coisa, mas guardem isso no coração de vocês. Curem coisas que estão aí dentro, sabe? Coisas que permaneceram por anos aí dentro do seu coração, que não edificou a sua vida em nada, mas que de alguma maneira, quando você estava ouvindo essa palavra, o Espírito Santo estava falando com você: olha, é isso que você precisa jogar fora, sabe? É isso que você precisa abrir mão. Uma palavra que você ouviu, algo que você viu, algo que entristeceu o seu coração e que de alguma maneira feriu a sua alma. Que o Espírito Santo de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, possa liberar cura sobre a sua casa e sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Amém, pastor Anderson. Que possamos, continuar
tenham sabedoria para não deixar esses gafanhotos, né? E que possamos deixar um grande legado, né? Amém. Nossas vidas. Que Deus te abençoe muito, abençoe sua esposa, suas 2 filhas. Com certeza nós estamos a minha juntos, esposa sim. Está aqui, irmã Evandro. Eu quero chamar ela aqui para as irmãs conhecer minha esposa. Deus foi bom comigo, tá, irmã? Eu vi uma coisa aqui que a gente está vendo pela primeira vez. Tem uma irmã aí que tem o mesmo nome da minha esposa e que minha esposa vai precisar te conhecer, porque eu acho que ela só conhece uma pessoa no mundo que tem o nome igual dela. Essa aqui é minha esposa, a Geliane. A irmã Geliane que está aí, eu vi, tá? Essa aqui é minha esposa, Geliane. Verdade. Temos 2 filhas e Deus tem abençoado as nossas vidas. Tá bom? Olha lá a irmã Geliane lá. Ó. Oi, Xará! Quando eu vi, eu falei assim, amor, vem aqui que tem uma pessoa com o seu nome aqui, você precisa conhecer. Tá bom? Que Deus abençoe as irmãs. É um prazer enorme poder estar junto com as irmãs. Tá bom? Grande abraço aí para todos vocês. Para vocês também. Fiquem com Deus, pastor. Renata? Com a palavra. Renata, vamos ouvir mais uma música? Amém, queridos. Eu já quero agradecer a oportunidade. Eu falo que eu sou daí também. E a gente sempre fica feliz em poder adorar o Senhor. A última canção que nós vamos cantar é uma canção que você também pode adorar. A gente sempre diz aqui em casa que a gente não é cantor. A gente não usa da música para a gente poder, né, gerar conteúdo. Nós somos profetas, viemos liberar algo de Deus para você. Nós cremos no que Deus tem feito na minha casa, na minha vida. E a minha oração é que Ele continue fazendo na sua. Eu creio nas promessas de Deus para minha vida. Que você, minha irmã, você, meu irmão, que está nessa live, nesse culto, nós estamos em culto, possa crer que planos de paz Ele tem para mim e para você. Então você possa cantar em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre canto por Deus, grandes feitos e lado estarei, sempre te adorarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, você pode cantar comigo? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Possamos sair daqui crendo nisso, amém? Consolo, abrigo Ele é,
força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre triunfa por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas, incomparáveis são, você pode cantar? Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Quero agradecer ao Bruno que está comigo aqui, agradecer a Ivone, agradecer a Evanda, agradecer a Vilma, louvar o Senhor pela vida do pastor Anderson, pela palavra linda que chegou ao nosso coração, com muita gratidão, com lágrima no olhar, com o coração agradecido. Eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs, porque em meio ao modo remoto, nós temos a oportunidade de estarmos juntas, um pouco distante, sim, no momento em que Deus tem tratado a nossa vida, tratado a nossa casa, para que tudo que a gente fez um tempo juntos possa ser uma verdade no nosso secreto, na nossa casa, na nossa mesa, e o culto que estamos prestando aqui possa chegar, e eu tenho certeza que chegou ao coração do nosso Deus. Então eu creio que Ele tem promessas para mim. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês, minhas irmãs. Muito bom. Amém, querida bem. Renata. Deus te abençoe Beijo, muito. Renata. Beijo.